Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 5, para fazer a nossa videoaula de número 5, que diz assim: a identidade do Espírito Santo. Nós entramos aqui na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Falamos do Deus Criador, falamos do Senhor Jesus Cristo e agora a pessoa bendita do Espírito Santo, que nós costumamos usar na teologia ali, na teologia sistemática, a pneumagiologia, tá? Que muitos não conhecem, não sabem o que é a pneumagiologia. Estão mais acostumados a ouvir pneumatologia. Pneumatologia é atribuída à doutrina do Espírito Santo, porque estamos mais acostumados a saber que o Espírito Santo tem as características do vento, né? Pneumatologia seria o estudo do Espírito, mas existem vários Espíritos e existe a pneumagiologia, tá? Que estuda o Espírito Santo, de Ágios, Santo, ok? Então aqui nós vamos aprender hoje a doutrina da pneumagiologia, a doutrina do Espírito Santo. São 3 doutrinas para aprender bem sobre o Espírito Santo: pneumagiologia, paracletologia e pneumatologia. E hoje nós vamos aprender muito sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Vamos entender que estamos no ministério do Espírito Santo. Até o escritor Orlando Boyer cita no seu livro Espada Cortante que Atos dos Apóstolos poderia ter sido bem batizado como Atos do Espírito Santo, porque se vê a presença da pessoa do Espírito Santo em todas as ações da igreja. Ele que criou os departamentos, ele que designou, ele que guiava, conduzia, orientava, falava. E nós vamos ver aqui a pessoa do Espírito Santo provado pelas Escrituras. E depois você vai ter a oportunidade de baixar os slides e poder aí ter um conteúdo para contribuir com a tua lição. A lição ela tem 4 partes, até os irmãos devem tomar cuidado para não se estender no domingo. E a primeira parte diz Espírito Santo, ou o Espírito Santo. A segunda parte, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Terceira parte, os atributos da divindade. E a quarta parte, a personalidade do Espírito Santo. O texto áureo está baseado em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a leitura bíblica em classe no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 ao 18, também o versículo 26. Hoje eu vou comentar a lição de uma forma um pouco diferente também, porque eu tenho também uma palestra montada sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu vou trazer aqui um conteúdo dessa palestra, explicando, conferindo aqui, ladeando com a lição muito boa, muito bem explanada. Nosso pastor Ezequiel Soares está sendo muito feliz no comentário dessa lição, e eu vou aqui abordar alguns assuntos da minha palestra e também ladeando aqui com os argumentos da nossa lição, que é muito importante. Nós temos aqui a primeira parte da lição, ela vai falar assim: o Espírito Santo. Propriamente falando, o Espírito Santo, nós temos aqui, primeiro tópico, a revelação divina. Ponto de destaque: hoje entendemos, tá? Hoje nós entendemos e conhecemos melhor o Espírito Santo. Por que isso, irmão Rodrigo? Você já vai entender. Olha só essa definição que eu organizei aqui nesse slide. Presta atenção. Subsídio teológico. Sabemos que no mundo antigo, tá? Ou no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado sob medida, conforme o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 34. O Espírito Santo era dado sob medida. Há 3 categorias de homens. Primeiro, aos profetas. Segundo, aos governantes. Terceiro, aos sacerdotes. Apenas essas 3 classes de pessoas no mundo antigo, com raras exceções, né? Outras pessoas do povo, né? Como o caso de algumas mulheres que foram profetisas e alguns anônimos que a Bíblia fala também. Mas se não, com mais frequência essas 3 categorias de homens, de pessoas, né? Profetas, governantes, que poderiam ser reis ou juízes, ou sacerdotes. Era dado sob medida a essas pessoas. Isso significa dizer que eles não tinham, no Antigo Testamento, eles não tinham a plenitude do Espírito.
Por isso que se entendia muito pouco acerca da pessoa do Espírito Santo, porque a lição vem dizendo aqui, ó, a revelação divina. O pastor Ezequiel Soares, para você entender esse tópico, ele coloca aqui, a Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva. Tá? Então a gente foi conhecendo aos poucos, o povo de Deus foi conhecendo aos poucos acerca do entendimento da pessoa do Espírito Santo. Preste atenção, depois você vai baixar esse slide, que tu vai gostar muito dessa definição. Vou repetir desde o início. Sabemos que no mundo antigo, não terminei ainda, vou concluir. Sabemos que no mundo antigo, ou no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado sob medida, conforme o Evangelho de João 3,34, que o Senhor Jesus falou, o Pai não lhes dá o Espírito por medida. Isso significa que no Antigo Testamento era dado por medida. Há 3 categorias de homens, profetas, governantes, que poderia ser rei ou juiz, e sacerdotes. Isso significa dizer que eles não tinham a plenitude do Espírito Santo, ou a habitação permanente do Espírito Santo em suas vidas. Eles não tinham no mundo antigo a habitação permanente. O primeiro a receber no mundo a habitação permanente do Espírito Santo foi a pessoa do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que João viu descer sobre ele e repousar sobre ele. Note que o João Batista, ele está dizendo que viu o Espírito descer e repousar, permanecer. Jesus foi o primeiro que recebeu a plenitude do Espírito Santo e veio para ficar de forma permanente. Só que no Antigo Testamento não era assim, era sob medida e não era permanente. Então, dessa forma, tanto aqueles que recebiam o Espírito Santo como o restante do povo não entendiam com clareza acerca da pessoa do Espírito Santo. Era algo muito obscuro para eles compreender esse mistério tão real. Por isso que existiam muitas ordenanças e práticas, conforme Colossenses 2,17, para que eles tivessem uma compreensão das coisas que pertenciam a Deus e ao seu Espírito. Por isso que no mundo antigo, no Antigo Testamento, tinha muitas ordenanças e práticas, para que eles pudessem ter uma noção das coisas que pertenciam a Deus. Conforme Colossenses 2,17. A Bíblia diz que a obediência deles não era misturada com fé. Olha o problema que era no Antigo Testamento. Eles não tinham fé, conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que eles ouviram a pregação, mas não se aproveitou muito, porque a obediência deles não era misturada com fé. O povo era muito carnal em relação às coisas espirituais, não tinha noção nenhuma no Antigo Testamento. Por isso que a revelação da pessoa do Espírito Santo foi muito lenta. Isso vem ficar mais claro com o ministério de Cristo e agora, com o próprio ministério do Espírito Santo. Mas antigamente era difícil eles entenderem. Por isso que não adiantava ter uma doutrina bem clara sobre a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Porque mesmo que alguém detalhasse alguma coisa, eles não tinham noção exatamente de como era esse mistério real. Mas vamos lá. Por não ter a plenitude do Espírito e também o discernimento espiritual, que precisa ter, conforme 1 Coríntios 2,14, a maioria dos servos de Deus no Antigo Testamento precisavam ver para crer. Por isso que no Antigo Testamento eles tinham que ver para crer. Hoje, com o derramamento do Espírito, conforme Atos 2:4, e a plena compreensão das coisas do Espírito Santo, conforme Atos 2:15, a igreja do Senhor Jesus entende perfeitamente quem é o Espírito Santo e compreende as coisas espirituais de acordo com os seus propósitos. Então, foi lenta a revelação da pessoa do Espírito? Foi bem lenta. Mas hoje, graças a Deus, nós temos o discernimento, porque temos o derramamento do Espírito, a plenitude do Espírito, e temos a plena compreensão de quem é a pessoa do Espírito Santo, o que ele faz e o seu propósito. Aplicação. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele foi o primogênito. Foi o primeiro do quê? O primeiro a receber a unção do Espírito permanente, o primeiro a ressuscitar. Então, se Jesus foi o primeiro, significa que vai ter o segundo, terceiro, 10, milhares, já está acontecendo. Então, Jesus foi o primeiro, depois a igreja recebeu também, e assim como Jesus recebeu a plenitude, a habitação permanente do Espírito, a sua igreja também recebeu. E assim como Jesus ressuscitou, a sua igreja também vai ressuscitar. E Jesus ressuscitou pelo Espírito, e é o Espírito que vai dar ressurreição também para o povo de Deus. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo, conforme Tiago 4:5,
Efésios 2, 22. E conhecemos a sua pessoa bendita. A revelação foi progressiva, mas hoje já está bem claro, por isso que nós aceitamos com muita naturalidade a fé na pessoa bendita do Espírito Santo. E lembrando que eu estava orando a Deus, pensei comigo, Senhor, por que os apóstolos não deixaram uma doutrina bem clara sobre o Espírito Santo? Por duas razões. Não havia necessidade, eles conheciam essa verdade, foi revelado por Jesus, e eles tinham o Espírito Santo neles, então ninguém questionava, não havia necessidade, por isso que eles não escreveram. E segundo, é necessário a fé para acreditar na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus por fé, não por vista. É um mistério que exige fé. Tem que crer. Por isso que Deus fez questão de não deixar nada bem explicadinho por meio dos apóstolos, porque é necessário acreditar, ter fé na pessoa do Espírito Santo. Vamos para frente, segundo tópico, o esquecimento. O que é isso? Antes ainda, voltando um pouquinho, entenderam? Essa lição, ela é fácil de compreender, mas pode confundir um pouco os irmãos. Por quê? A revelação divina, ela não traz assim uma explicação bem clara em relação ao tópico. Então você às vezes pode se confundir. A revelação divina foi progressiva. Embaixo ela traz com clareza aqui, se você analisar. Mas alguém pode não entender. Então ela foi progressiva, foi lenta, mas hoje está bem claro sobre esse assunto. Agora aqui, ó, o esquecimento. O que é isso? Houve um esquecimento sobre esse assunto? Vamos entender, preste atenção. Ponto de destaque. Durante décadas, não havia uma formulação doutrinária acerca da pessoa do Espírito Santo. É verdade. Parece que ficou esquecido comentar, estudar e trabalhar esse assunto. Mas não. Subsídio teológico. Nos primeiros anos de obediência a Cristo, pelos apóstolos, não havia necessidade de criar uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, pois entre os que se converteram, ou os que se convertiam, entre eles recebiam a plenitude do Espírito. Havia um pleno entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo. Não havia necessidade. Ninguém questionava. Eles compreendiam, eles recebiam o batismo, aceitavam Jesus, se convertiam pelo convencimento do Espírito. Ele sabia que era o Espírito que convencia, foi Jesus que falou, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eles recebiam o convencimento pelo Espírito, recebiam o fruto do Espírito, mudavam os seus sentimentos e recebiam o batismo. Então eles estavam intimamente ligados com o Espírito, ninguém questionava isso, não havia necessidade de criar uma doutrina. Porém, com o passar do tempo começou a surgir os hereges, as contradições. Porém, com o passar dos anos e a evangelização dos povos pagãos, aqui que foi o problema, enquanto estavam ali os discípulos, os 120 que andavam com Jesus, que receberam o batismo com o Espírito Santo, não havia necessidade. Mas quando eles começaram a evangelizar povos pagãos, começou a surgir dúvidas e contradições por parte de quem era evangelizado. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de pesquisar e organizar a doutrina do Espírito Santo. Aleluia! Por isso que o tópico 12 vem falando de esquecimento. Parece que durante quase 300 anos, assim não surgiu a doutrina, não havia necessidade, mas depois a evangelização dos povos pagãos, muitas dúvidas, muitos questionamentos, então surgiu a necessidade de pesquisar e organizar a doutrina do Espírito Santo. E aí ficou bem claro, né? Aplicação, o próprio Espírito Santo deu luz ao entendimento dos pais da igreja e esses definiram a doutrina da Santíssima Trindade. Tópico 3. O Espírito Santo e os primeiros cristãos. Ponto de destaque. Homens fiéis e piedosos foram usados pelo Espírito Santo para defender a verdade. Subsídio teológico. Os pais capadócios. Quase não se ouve falar acerca desses homens que ajudaram Atanásio, ou Atanásio, baseado nos escritos deles, teve mais força para defender a fé na pessoa do Espírito Santo e formular a doutrina da Santíssima Trindade. Quem eram os pais capadócios, que o pastor Ezequias comenta aqui na lição? Esses importantes pensadores cristãos, teólogos, gregos, dominaram o cenário teológico na segunda metade do século III, século IV, aliás, e trabalharam juntos para tornar vitoriosa a fé nicena, ou seja, a doutrina que foi estabelecida no Concílio de Nicéia em 325, depois de Cristo. Criando, aliás,
eram amigos de Atanásio e desenvolveram o seu pensamento teológico, criando as fórmulas que tornaram possível o consenso da maior parte dos teólogos orientais em torno da questão trinitária. Os capadócios tomaram para si a tarefa de definir mais claramente a unidade e a diversidade existente no ser divino, inclusive a terminologia adequada para isto. Foram os capadócios que resolveram organizar e receberam de Deus a terminologia adequada, Santíssima Trindade. Ou seja, de que em Deus há três hipóteses, ou hipóstases, três hipóstases, substâncias individuais ou pessoais, e apenas uma ousia, ou essência divina. Foram os capadócios, teólogos capadócios, foram três, eu vou falar o nome deles aqui, que definiram que eles tinham três pessoas, que eram três pessoas individuais, porém com a mesma essência. Todos os três viveram na Capadócia, a região oriental da Ásia Menor, parte da moderna Turquia, que foi Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Aplicação: assim como os pais capadócios foram usados pelo Espírito Santo, hoje muitos servos de Deus podem ser usados grandemente pelo Espírito Santo de Deus, como eles foram usados. Interessante que, para definir a doutrina da Santíssima Trindade, para mostrar que o nosso Deus é trino, Deus usou três homens na história da igreja para definir essa doutrina. E se você pesquisar sobre eles, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa foram homens fiéis a Deus. Eram teólogos que se enclausuravam do mundo para estudar, para buscar Deus em oração. Eram homens piedosos, exemplos no meio do cristianismo daquela época. E Deus usou esses homens junto com Atanásio, que eram homens ilibados de testemunho e fé, para usar eles para definir a doutrina da Santíssima Trindade. Aleluia! Segunda parte, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Então, a primeira parte da lição, o Espírito Santo, revelação divina, o esquecimento e o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Agora, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. A divindade declarada. O que é isso? Ponto de destaque. Eu já vou fazer um comentário aqui da minha palestra que eu tenho preparado ali. Mas vejam bem aqui, vamos dar uma orientada para os irmãos aqui entender a lição. Ponto de destaque. A Bíblia prova a existência da pessoa do Espírito Santo e a sua divindade. Alguém perguntar, a Bíblia prova? Prova. Subsídio teológico. Uma das passagens mais contundentes acerca da existência da pessoa do Espírito Santo e de sua divindade é a declaração do apóstolo Pedro, em Atos 5, 3 e 4. Nesta passagem, de acordo com o sentido original do texto grego, são duas pessoas distintas, Espírito Santo e Deus, porém únicos em divindade. Ora, Atos 5, você pode conferir na tua Bíblia. Agora eu vou ler para os irmãos. Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Pedro deixa claro, por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Uma pessoa. Primeira pessoa aqui no texto. E repartisses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem ou aos homens, mas a Deus. Outra pessoa. O Espírito Santo é Deus. Ele mentiu, ele falou que estava mentindo para o Espírito Santo. Aqui Pedro revela a identidade do Espírito Santo, que é uma pessoa distinta. Mentiu ao Espírito Santo, revela essa identidade pessoal dele e também a divindade dele. Mentiste ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Aqui mostra tanto a pessoa do Espírito junto ao Pai. O texto grego deixa claro que é uma pessoa distinta, porém um em essência com o Pai. Então, nós cremos no que diz a palavra.
que acontece no mundo hoje são más interpretações e influências malignas. Mas a palavra que Deus deixou como nosso manual de fé, ela é bem clara. Então aqui mostra a pessoa distinta do Espírito Santo e a sua divindade. Os apóstolos, aplicação, declararam a existência e a divindade da pessoa do Espírito Santo. Não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Primeiro ele diz, por que mentisse ao Espírito Santo? Que é a pessoa que estava ali com eles. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece constantemente. Tá? Você pode pesquisar depois no livro Espada Cortante, eu tenho aqui em minhas mãos, Espada Cortante, de Orlando Boyer. Tá? Aqui no comentário de Atos dos Apóstolos é tão lindo a conclusão que ele define acerca da pessoa do Espírito Santo, que ele diz assim, ó, Jesus foi, olha só, em todo o livro de Atos dos Apóstolos aparece a pessoa do Espírito Santo. Olha só como o Espírito Santo aparece no livro de Atos dos Apóstolos, para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa que está com a igreja. Jesus foi recebido em cima depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo. Atos 1 e 2. Determinou-lhes que esperasse a promessa do Pai. Atos 1 e 4. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. 1 e 5. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. 1 e 8. A Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. 1 e 16. Todos foram cheios do Espírito Santo. 2 e 4. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. 2,33. Recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa diz respeito a vós. 2,38. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. 4,8. Nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. 2,17. Tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. 4,31. Encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo. Atos 5,3. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 5,32. Escolheis 7 varões cheios do Espírito Santo. 6,3. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. 6,5. Homens de dura cerviz, vós sempre resisti ao Espírito Santo. 7,51. Aleluia, dá até vontade de dar glória a Deus aqui. Como a pessoa do Espírito Santo está presente com a igreja. Só para você ver. Cheio do Espírito Santo, viu a Jesus, 7,55. Oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo, 8,15. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, 8,17. Pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, 8,18. O Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, 9,17. As igrejas se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, 9,31. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, 10,38. Caiu o Espírito Santo sobre todos, 10,44. Maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, 10,45. Estes receberam, como nós, o Espírito Santo, 10,47. Caiu sobre eles o Espírito Santo, 11,15. Espírito Santo, 10,47, caiu sobre eles. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, 11,16. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo, 11,24. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, 13,2. Assim, vindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, 13,3 e 2. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo, 13,4. Paulo, cheio do Espírito Santo, 13,9. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, 13,52. Deus lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, 15,8. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo, 15,28. Foram impelidos pelo Espírito Santo, 16,6. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, 19,2. Nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, 19,3. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, 19,6. O Espírito Santo de cidade em cidade, 20,23. O rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, 20,28. Isto diz o Espírito Santo, 21,11. Bem falou o Espírito Santo, 28 e 25. Mais de 40 vezes, num livro de 28 capítulos, mais de 40 vezes, do início ao fim,
aparece a pessoa bendita do Espírito Santo atuando, agindo, fazendo, movendo, guiando, revelando, interagindo constantemente com a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Pode dar um glória a Deus do outro lado aí, que está maravilhoso sentir a presença bendita do Espírito Santo de Deus. Bem poderia, Atos dos Apóstolos, ter sido batizado com Atos do Espírito Santo. Aparece o Espírito Santo do início ao fim desse livro. Aleluia! Nós temos aqui, irmãos, a aplicação do primeiro tópico. Os apóstolos declararam a existência e a divindade da pessoa do Espírito Santo. Tópico 2, a divindade revelada. O que é isso? Ponto de destaque. A escrita original do grego deixa claro que os apóstolos por várias vezes mencionaram as três pessoas distintas. A escrita original do grego revela três pessoas distintas. Subsídio teológico. A expressão grega, o outro consolador, indica uma pessoa distinta, porém com a mesma divindade. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de coisa, mas sempre de pessoa. Ele deixou claro, tá? No Evangelho de São João, o Pai enviará o outro Consolador. Indica uma outra pessoa distinta dele e do Pai, porém com a mesma divindade, porque a função era trazer ânimo e não falar de si próprio, mas falar aquilo que ouviria de Deus. Por quê? Porque ele está em Deus e é Deus. Então, os apóstolos mostraram isso com clareza. Escreveram o Evangelho e receberam de Jesus essa revelação. Aplicação: a divindade do Espírito foi revelada aos apóstolos por Jesus, pela vinda do próprio Espírito Santo, também no dia de Pentecostes. Aleluia! Tópico 3. Obras divinas. Ponto de destaque: o Espírito Santo aparece na execução de várias obras divinas. Subsídio teológico: a Bíblia diz que o Espírito Santo é, primeiro, criador do universo e dos seres humanos, conforme Jó 26 e 13, também 33 e 4, também Salmo 104, aqui está bem expresso na lição, verso 30. Segundo, ele gerou Jesus. A colocação aqui do tópico da lição é muito rica, essa colocação. Criador do universo, dos seres humanos, gerou Jesus, Mateus 1 e 20, ressuscitou Jesus dentre os mortos, 1 Pedro 3 e 18, pelo Espírito de Deus ele foi ressuscitado, ressuscitará os fiéis, Romanos 8 e 11, ele é o Senhor da igreja, Atos 20 e 28, ele é o mentor da igreja, foi o Espírito Santo que criou departamento missionário, Apartai-me a Saulo e Barnabé, foi o Espírito Santo que criou hierarquia ministerial, tá? Pegou os diáconos, vamos criar os diáconos aqui, e já separou os diáconos. Foi o Espírito Santo que moveu a assistência social, vamos fazer a organização para servir as mesas, fez o departamento missionário. O Espírito Santo estava agindo na igreja e está até hoje. Ele que coordena as atitudes da igreja, a noiva santa do Senhor Jesus. O autor do novo nascimento é o Espírito Santo, João 3, 5 e 6. Dá a vida, é ele que dá a vida, Ezequiel 37, 14. Regenera o pecador, Tito 3 e 5. E distribui os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12. Então o Espírito Santo, eu vou pegar aqui, o Espírito Santo tem aqui várias funções, depois você vai poder baixar e você vai ver as funções de uma pessoa, nitidamente, pela palavra de Deus. Olha aqui, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele fala, Apocalipse 2 e 7, Atos 13 e 2. Por que eu estou falando isso aqui? Porque as heresias dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, abstrata, inata, que não é uma pessoa. Não, irmãos. Eles não sabem discernir a linguagem da Bíblia quando ela usa o hebraico ruach, sopro, e o grego pneuma, vento. A Bíblia está querendo dizer que o Espírito Santo tem as características do vento, mas ele não é algo abstrato. Ele tem a característica do vento. Qual é a principal característica do vento? Ele é invisível. O vento não tem cor. É isso que a Bíblia está querendo dizer. O Espírito Santo é assim também. É invisível. Mas existe, é real. E Jesus nunca chamou o Espírito Santo de coisa. Sempre usou. Ele vos ensinará o Consolador,
demonstrando ser ele uma pessoa. E a Bíblia mostra aqui as características da personalidade dele. Primeiro, ele fala, Apocalipse 2:7, ele intercede, porque um vento abstrato não faz essas coisas, que é atribuído a uma pessoa, uma personalidade. Ele intercede, Romanos 8:26, ele testifica, Evangelho de João 15:26, ele guia, Atos 8:29, ele ordena, Atos 16, 6 e 7, todas as passagens que o grego mostra que é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ele conduz, João 16 e 13, ele nomeia, Atos 20, 28, pode-se mentir a ele, Atos 5 e 3, pode-se insultá-lo, Hebreus 10, 23, pode-se entristecê-lo, Efésios 4 e 30, e ele consola, João 14, 16, e pode-se blasfemar contra ele. O próprio Jesus falou que aquele que blasfemar contra o Espírito, o que é blasfema contra o Espírito? É uma afronta direta, é uma rejeição aberta, é uma rebelião voluntária, é uma rebelião intencional contra a pessoa dele. Se fizer isso, não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir. Por quê? Porque não vai vir outro para interceder pelo homem. Se o homem rejeitar essa intercessão, já era. Jesus mesmo disse, qualquer pecado que fizerdes ao Pai, ao Filho, será perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito, não terá perdão nem nessa vida e nem na porvir, porque não vem outro para interceder. O Espírito Santo é a última pessoa que vem para interceder da divindade celeste. Rejeitou a ajuda dele, rejeita a última ajuda, ok? O Espírito Santo, como diz a lição, participa das obras divinas. Uma coisa interessante em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz assim, Gênesis 1 e 2, que é importante falar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você vai pesquisar o original hebraico, Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aqui, versículo 2, ve haaretz, mas a terra, Aetatohu vavuhu, ela sem forma e vazia. Vehosher al penei terrom, havia trevas sobre a face do abismo. Agora aqui, ó, no hebraico, Vehuas Elohim merachefet, pairava al penei ramai, por sobre a face das águas. Merachefet, pairava, a ideia é de uma ave que cobre os ovos, trazendo calor para que possibilite a eles vir à existência. A ideia é de uma ave que cobre os ovos, tá? Para dar calor, e por causa desse calor, tá? As coisas que estão ali para vir à existência, elas vêm à existência, por causa dessa ação. Nós entendemos isso quando Deus falou a palavra, versículo 3 aqui, ó, e disse Deus, haja luz e houve luz, Vaiomer Elohim, Yehi Oro, Vaihi Oro, o Senhor largou a palavra, que a palavra é Cristo, o Espírito Santo pairava. Ele veio por cima, incubou a palavra e trouxe à existência as coisas que Deus estava proferindo e as coisas que pelo Logos iam surgindo. Então, irmãos, o Espírito Santo, a própria palavra pneumageologia, ou pneumatologia também, dá ideia. Olha aqui, ó, a palavra pneumatologia significa o estudo do Espírito. Essa doutrina mostra que o Espírito de Deus é um vento vivo. A palavra Espírito, no original, significa sopro, do hebraico ruach, e vento, do grego pneuma. O fato de o Espírito ser chamado de sopro significa que ele tem as características do vento, que são invisível, presente em todos os lugares, fonte de vida, suave e forte também. A pneumatologia também ensina que existem os espíritos angelicais e os espíritos dos homens. Agora tem aqui a pneumageologia. O que significa isso? A palavra pneumageologia significa o estudo do Espírito Santo. Essa doutrina mostra que o Espírito de Deus é santo. A palavra pneumageologia procede de 3 termos gregos que são pneuma, vento, ágios e logia, estudo. Existem muitos espíritos no universo. Existem os espíritos que são anjos da luz, espíritos dos anjos das trevas e espírito dos homens. Contudo, somente o Espírito Santo possui a essência eterna e a plena santidade de Deus. Por isso, a pneumageologia estuda a santidade do Espírito Santo.
Só que esta palavra, pneuma, o pneu é ar e o ma é ação. Então a palavra pneuma significa vento que se move por conta própria. Vento vivo que se move. O original mostra isso. Então, tanto pelo original do grego, do hebraico, pela Bíblia Sagrada, pelas passagens que revelam a pessoa do Espírito Santo, nós percebemos a prova real da pessoa bendita do Espírito Santo sendo distinto do Pai, do Filho, porém tendo a mesma essência. Então aqui nós temos várias provas da pessoa do Espírito Santo e ele participa das obras divinas. E ali na criação, Merahefet, ele pairava, ele incubava a palavra. Quando o Senhor falava, ele trazia pelo seu poder a existência, aquilo que Deus ia falando. E é assim que ele fez também no nascimento do Senhor Jesus. O anjo entregou a palavra para Maria, ele disse, tu vai ser revestida com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e pairou sobre ela. E ali fecundou no óvulo a pessoa bendita do corpo, né, que recebeu o Logos vivo do Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então a mesma ação aconteceu ali. Então é isso que o Espírito Santo faz. Por isso que a lição vem dizendo aqui que ele participou na criação do universo. Lá no livro de Gênesis mostra o Espírito Santo ali agindo como uma ave que vai ali aquecendo os ovos para trazê-los à existência. Aleluia! Tópico, terceira parte, os atributos da divindade. Primeiro tópico, alguns atributos incomunicáveis. O que significa isso? Talvez você não vai entender aqui. Incomunicáveis, comunicáveis. Os incomunicáveis é que os seres humanos não vão participar desses atributos. Por exemplo, eu não vou ser jamais uma pessoa que vou ter a onipotência, a onisciência e nem a onipresença. Tá? Então não tem como ele comunicar comigo, tá? Fazendo com que eu tenha parte disso. Que eu seja também alguém que tenha onipotência, onipresença, onisciência. Não, é só dele. São atributos exclusivos da divindade. Tá? Então, os homens não participam, nem os espíritos, mas a divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns. O Espírito é onipotente, tá? Que é o único que é potente, Romanos 15, 19, porque eu tenho aqui o gráfico aqui na minha palestra, nos outros slides da palestra sobre o Senhor Jesus Cristo, eu mostrei também para os irmãos. Aqui, se você, depois eu vou postar, você vai ver aqui, eu vou baixar, o Espírito Santo também tem os mesmos atributos. Ó, porque ele é considerado Deus. Porque assim como Javé é onipresente, Cristo também, o Espírito Santo também é. Salmo 139, verso 7 mostra a onipresença do Espírito Santo. Lucas 1,35 mostra a onipotência. E 1 Coríntios 2,10 e Atos 5,3 mostra a onisciência. Então o Espírito Santo, como pessoa distinta, que o grego revela isso, também possui os mesmos atributos da divindade, por isso que ele é considerado Deus. Porque esses atributos únicos de Deus, onipotência, onipresença e onisciência, é só Deus que tem. Mas a gente percebe as pessoas distintas de Jesus com os mesmos atributos e a pessoa do Espírito Santo com os mesmos atributos. Então são distintos, mas únicos em essência, com os mesmos atributos, incomunicáveis, só eles que têm. Agora aqui, tópico 2, atributos comunicáveis, ou seja, que nós podemos participar desses atributos. O Espírito Santo, aqui a lição vem dizendo, subsídio teológico. Aliás, antes ainda aqui, primeiro tópico, alguns atributos incomunicáveis, ponto de destaque. Outros não participam desses atributos. Subsídio teológico, únicos dele, onipresença, onipotência e onisciência, também foi provado que o Espírito Santo tem. E a aplicação são atributos exclusivos da divindade celeste, que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Agora, tópico 2. Atributos comunicáveis. Ponto de destaque. A igreja também participa desse atributo. Subsídio teológico. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. Por isso que ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. Ele é santo em si mesmo. A hora aqui vem dizendo, a bondade é o Espírito Santo quem santifica. Ele é santo e santifica. Por isso que a igreja participa dessa santidade. Por isso que é um atributo comunicável. Nós participamos desta santidade. A aplicação é o Espírito Santo quem santifica. E a Bíblia diz, quem é santo, só que nós cooperamos
na santificação. De que forma? Desejando ser santificado. Quem não deseja não vai ser. Mas nós devemos cooperar na santificação. Eu costumo dizer que quando a pessoa é salva, a justificação é imediata. Tá? Se você comprar o livro ou adquirir o livro As Doutrinas Bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil, você vai ver ali que na doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, tem mais 3 doutrinas ali dentro. Tem a justificação, tem a regeneração e tem a santificação. A justificação, quando o pecador se arrepende, ela é imediata. Você é colocado na posição de justo. De condenado passa a ser justificado, perdoado, livre da condenação. Porém, a regeneração e a santificação, ela é contínua, ela é gradativa. E essa regeneração e a santificação, apesar de ser operadas por Deus, pelo seu Espírito, que é Deus que santifica, 1 Tessalonicenses 5 e 23 diz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E o Espírito Santo nos santifica também. Paulo disse aos Coríntios que o Espírito Santo nos santifica. Apesar de ser Deus santifica, tem a participação da igreja nesse processo. De que forma? Desejando. Por isso que o escritor aos Hebreus fala, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação. O ato de seguir depende de mim. Eu tenho que desejar a santificação. Então, a minha cooperação na santificação é desejando. Desejou, o Espírito santifica. Se ele me santifica, eu participo desse atributo dele e ele comunica comigo. A aplicação seria essa. Agora, o ponto 3, o Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo e a Trindade. Ponto de destaque. O Espírito Santo faz parte da divindade celeste, que é trina. Tá? Subsídio teológico. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O fato do Espírito Santo aparecer, digamos aqui, na ordem, na terceira ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, dá a ideia que parece que ele é menor, isso é um engano. A ordem aqui não altera se é menor ou não, os 3 são um. Tá? O Espírito Santo, como pessoa, faz parte da divindade celeste. E ele tem a mesma autoridade do Pai e do Filho. Não é porque ele aparece na terceira pessoa que ele é menor do que o Pai e do que o Filho. Isso não existe. Ok? O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho. A aplicação. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, porém o mesmo em essência. E a última parte, personalidade do Espírito Santo, as faculdades do Espírito Santo. Eu já relatei aqui que o Espírito Santo, ele tem aqui as qualidades de uma pessoa, tá? Nas faculdades do Espírito Santo. Como eu já falei aqui no meu PDF, vou baixar esse PDF para vocês. Nós temos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qualidades aqui que revelam a faculdade distinta da pessoa do Espírito Santo. Tá? E reações do Espírito Santo. Isso aqui eu vou ler. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu ao Espírito Santo, Ananias mentiu ao Espírito Santo, Estevão disse que os judeus sempre resistiam ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo e os cristãos são batizados em um nome do Espírito Santo. Então aqui as reações do Espírito Santo. Uma pessoa reage e o Espírito Santo também reage. Só é importante lembrar que aqui o Espírito Santo é fundamental a importância de conhecer aquele que foi enviado por Jesus Cristo para guiar o povo de Deus. Hoje os irmãos têm que orar e pedir para que o Espírito Santo guie e dirija. Aqueles que não se interessam em conhecê-lo estão correndo sérios riscos. Daí a importância da doutrina da pneumagiologia. Deixa eu colocar um dado importante para os irmãos aqui. É importante lembrar que esse Espírito faz parte da divindade celeste, portanto existem aqui doutrinas que mostram acerca da pessoa do Espírito Santo ter os mesmos atributos, e uma delas seria a pneumagiologia. Deixa eu colocar outra coisa importante para os irmãos, nós vamos encerrar a lição. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo cooperou com Deus, mas era o ministério de Jeová. Aqui, no Novo Testamento, grave esse versículo, 2 Coríntios 3 e 8, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo.
tá? Ele cooperou com Jeová, no ministério dele, cooperou com Cristo, no ministério de Cristo, mas agora é o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é muito mais acelerado, tá? Tem 3 áreas de atuação, o ministério do Espírito Santo. No mundo, tá? Que atuou na criação, desde o início, Gênesis 1 e 2, na detenção do mal, 2 Tessalonicenses 2 e 6, e no convencimento acerca do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8 ao 11. Então, a primeira área de atuação é no mundo. A segunda área de atuação, nos filhos de Deus individualmente. Ele consola e fortalece com os dons, 1 Coríntios 12, 7. Depois eu vou baixar esses slides para os irmãos. Guiando por meio do seu fruto, Gálatas 5, 18 e 22. Santificando por meio da água da palavra, Efésios 5, 26 e Efésios 6, 17. Também entre a igreja de forma coletiva. Então, no mundo, no indivíduo e de forma coletiva. Na igreja, operando milagres por meio das manifestações do seu poder, Atos 5, 18 e 19. E preparando a igreja para apresentá-la a Cristo no dia do arrebatamento, conforme Efésios 4 e 30 e Gênesis 24, 2 e 3, que ele apresenta na figura de Eliezer, ele apresenta a Rebeca para Isaac. Ok? Conclusão. Vamos encerrar a lição, irmãos. Ela é muito extensa e tem assunto aqui para muitas horas de estudo. A frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e depois do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Ore a pessoa do Espírito Santo para ele ajudar você. Lembrando que o Espírito Santo, na linguagem espiritual da Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ali quando aparece ali Eliezer dando presentes para Rebeca, é uma simbologia tratando também da pessoa do Espírito Santo. Não que o fato foi simbólico, aquilo ali aconteceu literalmente, mas tem um fundo espiritual do que o Espírito Santo iria fazer com a igreja. E ali Eliezer deu presentes para Rebeca, deu joias, deu vestes, e deu ouro, prata e vestes. Isso ali tudo tem um significado. É o Espírito Santo que dá o ouro, fala da vida eterna, fala da salvação, tá? Que não tem nada mais caro que o ouro. Os presentes que ele deu, né? As joias, as pratas, fala dos dons, e as vestes fala do novo sentimento, do renovo que ele traz espiritualmente para nós. Então é ele que concede. Ore a Deus pedindo para ele esses presentes. Tem uma mensagem que eu ministro que fala, os presentes do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo para ele te ajudar. E com certeza ele vai guiar você, porque ele fala lá na voz da tua consciência. Encha a tua mente com a palavra de Deus, com os louvores do céu, tenha uma vida de oração, jejue, e você vai discernir perfeitamente quando o Espírito Santo falar na voz da tua consciência, guiando você todos os dias. Ele testifica que somos salvos, ele está conosco todos os dias, e ele é o selo da promessa. Está em nós e vai nos levar para o céu naquele dia. Lembrando que é um assunto muito vasto, se algum dia você desejar que a gente ministre uma palestra na tua igreja, nos convide. Na grande tribulação, o Espírito Santo não sai da terra, tá? Tem na palestra aqui montado, que é muita coisa, não dá tempo de falar, mas ele fica na terra atuando ainda de algumas maneiras, tá? Então estude sobre a pessoa do Espírito Santo, ele estará sempre contigo para a glória de Deus Pai. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Deixa o teu ok aí e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.